Acabamos de assistir Supernatural 5, A Porta Vermelha, e a gente tá aqui pra falar a nossa opinião sobre ele. E de fato, voltando com o quadro do sofá, né? Fazia tempo que a gente não tava aqui. É porque não tá tendo muito filme, né? Nessa época aí, ano passado, já tinha uns 35 filmes de terror. Esse ano no cinema tiver 5. E como sempre, se tratando do nosso grande quadro de review rápida, a gente vai falar com e sem spoilers. Então, caso você não tenha assistido o filme ainda, ele ainda tá disponível nos cinemas, obviamente. Ou já tá também na Interwebs, caso você queira ver com patrocínios. Então, se você não viu ainda, quando a gente chegar pra falar com spoilers, para o vídeo. Mas por enquanto, fica aqui com a gente, porque é isso, né? Suprimimos nossas memórias, mas ainda sinto que alguma coisa nos persegue. Só tem um jeito de descobrir. O filme, por ser uma finalização da franquia, que eles dizem que vai ser o último da franquia inteira, a gente fica um pouco em dúvida em relação a isso, porque além de ser um filme que gera bastante dinheiro, como aconteceu com os outros, e muitas das pessoas consideraram que a franquia foi decaindo ao passar do tempo, que é uma coisa que eu não concordo muito. Pra mim ela foi melhorando a partir do tempo, mas o Supernatural 5 veio com essa proposta de acompanhar a família novamente, que a gente tava vendo lá no primeiro e também no segundo filme, 9 anos depois. E a gente acompanha exatamente a mesma coisa que acontece nos outros filmes. Eles começam a ter algumas visões, começa a acontecer algumas assombrações, jumpscare pra lá e pra cá, e a finalização do filme. Eu, pessoalmente, não recomendaria você assistir nenhum dos outros filmes logo antes de ver esse. Se você viu recentemente o primeiro ou o segundo, provavelmente são importantes pra você saber o que tá acontecendo na história desse aqui, cara, você vai ficar cansado. Porque é exatamente o que é um filme sobrenatural. Esse filme é bizarro, porque faz tempo que eu não vejo os outros, e aí eu assisti esse, e aí obviamente começou a aparecer um monte de coisa de sobrenatural pra mim, né? Algoritmos e tal. E aí eu comecei a perceber a grande fórmula que tem no sobrenatural, que não só tem o além, ou o void, como a gente gosta de chamar ele, mas as cenas, cara, eu achei muito interessante a parte da direção do Patrick Wilson. Ela é uma direção bem padrão, não tem muito sal, não tem muito pimenta, ela é uma direção normal ali, sabe, ele dá uns zooms na cara, dá uns planos assim. Teve uma hora ali que ele tá na casa que começou a cortar muitas vezes a câmera, eu fiquei meio surtado da cabeça, mas no geral, assim, a direção do filme não é ruim, só que cara, o roteiro é muito sobrenatural. Então, tipo, você vê assim, claramente, as cenas acontecem de um jeito que se você tirar desse filme e colocar no segundo e no terceiro, ninguém percebe. Se você for assistir o filme, por favor, não assista o trailer. Se você já assistiu, cara, você vai ver muitas cenas repetidas. O trailer entrega praticamente todos os jumpscares do filme no geral, e os sustos que são legais, assim, até algumas partes, pra mim não funcionam muito, sabe? Porque, como o Luiz falou, se você não assistiu os filmes recentemente, eu assisti os 4 recentes, em menos de um mês. Então, cara, pra mim foi a mesma coisa de sempre. Então a história ficou bem batida pra mim, e os jumpscares, cara, mesmo a direção do Patrick Wilson sendo muito bem efetiva em alguns momentos, alguns são bem manjados, sabe? Você já sabe exatamente o que vai acontecer. Apenas uma das cenas, assim, no final do filme, assim, quando tem a trama final, quando tem o desenrolar da história ali, que eu gostei bastante, mas eu acho que não se sustentou tudo isso durante o filme inteiro. Algumas cenas, assim, que você sabe que vai acontecer algum susto, e você já fica preparado pra isso. Até mesmo algumas cenas, cara, que eu vou comentar na parte com spoiler, que, cara, pra mim não fez o menor sentido e me tirou do filme, porque até me rendeu algumas risadas. Quando eu tava assistindo o filme, teve uma hora que eu virei pra minha mãe e falei, parece que eu escrevi o filme, porque eu sei tudo o que vai acontecer. E além dessa parte, né, dos jumpscares e tudo, eu senti esse filme muito lento, cara. Eu não sei se é porque faz tempo que eu não vejo os filmes do sobrenatural, mas esse aqui parece que é mais devagar. Parece que as coisas acontecem assim de um jeito, tipo, o filme tem 1h50, né? E, mano do céu, tem umas cenas ali... Primeiro que ele demora para engajar, porque eles ficam explicando muito, tipo, o que aconteceu no primeiro e no segundo filme, mas sem explicar. É tipo, a relação deles tá ruim, mas ninguém sabe por que a relação deles tá ruim. Imagina, por quê? Sim, a gente que sabe, mas o filme em si ele não explica, e ele demora, e aí quando começa a desenvolver esse filme, esquecendo ao passado, ele também demora, cara. Mas ele pega mais. Teve um momento que eu peguei o celular ali e já tinha passado 1 hora de filme. E eu falei, mano, não aconteceu porra nenhuma até agora no filme. A única coisa que acontece nesse meio período é alguns sustos de lá pra cá, porque pra mim, eu juro, é sem explicação. Cara, se eles esqueceram tudo que aconteceu lá, por que tá acontecendo assombração nesse momento? As justificativas pra voltar essas assombrações, pra mim, não fazem o menor sentido. E isso é muito batido de uma franquia ela querer voltar, que tipo, no segundo foi lá, terminou com eles esquecendo tudo isso. E aí depois no quinto a gente vai reviver eles descobrindo a mesma coisa que aconteceu já no segundo e no primeiro filme. Então, cara, a gente acompanha a mesma história. E, tipo, além dos jumpscares ser um pouco batido de fato, a história parece que não progride. Você, como o Luiz falou, você assiste a maioria do filme e você não vê nada. Parece que é um filme muito vazio. Não tô reclamando tanto disso. É um filme divertidinho de se assistir até. Pra mim, é um filme totalmente esquecível. Eu juro que daqui a alguns dias eu esqueci esse filme aqui, completamente. Porque o filme não é ruim, só que parece que faltou aquele, talvez o maneirismo da direção pela parte do Patrick Wilson, ou até no próprio roteiro
roteiro, dos caras falar, cara, a gente precisa colocar algumas coisinhas nesse meio, porque o filme não acontece nada. Não acontece nada, até que começa a acontecer as coisas, entendeu? E até, tipo, as coisas que eles usam que aconteceram, demoram pra ser desenvolvidas, são umas coisas meio aleatórias, coisas que você vê e você fala, cara, não faz sentido eles estarem usando isso. O filme é sobre a família, eles tinham que ter usado mais a família, né, pra descobrir o que tá acontecendo. Mas não, acontece uma coisa aleatória, aí o menino descobre que ele pode ir pro além. Sendo que a gente já sabia que ele podia ir pro além. Aí o cara demora 1 hora de filme pra descobrir o que a gente já sabe. É a mesma coisa que acontece no segundo filme, que a gente sabe que o Josh tá possuído, fica o filme inteiro deixando claro isso, e os caras não descobrem. Eu me surpreendi porque eu não tava esperando nada, mas foi assim, dos 30 últimos minutos, porque eu até 1 hora de filme, eu tava surtando. Falei, mano, não é possível, eu paguei 20 conto aqui pra ver o Patrick Wilson bonito só andando e tomando susto, pô. Ainda bem que ele é bonito, pelo menos. Ainda bem que ele é bonito. O filme, além do mais, cara, parece que ele rende as mesmas cenas e algumas cenas até muito não explicativas, porque são apresentadas coisas novas pro Void que a gente não tinha visto antes, que eu vou comentar mais na parte com spoilers, mas também algumas cenas ali que, cara, não fazem o menor sentido e parece que só tá ali no filme porque é pra deixar bonitinho, sabe? Algumas cenas são totalmente sem sentido alguma e elas só são ali pra fazer o maneirismo. Eu entendo. O filme até me surpreendeu bastante, porque quando eu assisti o trailer, eu falei, cara, esse filme vai ser uma merda. Como eu tinha comentado lá no vídeo reagindo, eu fui com uma expectativa baixíssima. E eu assisti o filme e falei, interessante, dá até pra assistir tranquilamente o filme novamente. Mas sei lá, cara, sabe? Parece que ele não teve o tempero necessário pra fazer um filme interessante e sobrenatural. Eu não tô falando que é pra ser uma maior obra-prima de todos os tempos, só tô falando pra fazer um filme legalzinho. Eu acho que eles tiveram, parece que medo de mudar muito, porque teve os 2 primeiros filmes, que a gente pessoalmente não curte muito, mas a gente ainda acha que os filmes são bons, só não é o tipo de filme que a gente gosta. E o terceiro e o quarto completamente diferente, principalmente o terceiro, né? O quarto ainda liga um pouquinho as histórias, mas o terceiro é um filme largado. É o primo que ninguém gosta. Mas nesse filme aqui parece que faltou realmente a coragem deles fazerem coisas novas. Às vezes, de novo, um pouquinho de conhecimento de direção do Patrick Wilson, até o próprio roteiro. E aí eles ficaram com aquela meia coisa de tipo, a gente não pode também explicar muito, porque o filme tem quase 2 horas, a gente precisa saber espaçar. Só que aí fica muito tempo sem acontecer nada. E as coisas que acontecem não são ruins. Só que você, considerando que é o último filme de uma franquia, ainda tem coisa que fica sem resposta. E você vai com aquela expectativa de que vai mudar alguma coisa, ou até mesmo que não vai fazer o feijão com arroz. E acontece isso, ele faz o feijãozinho com arroz e ele finaliza a franquia desse jeito. É um pouco decepcionante porque ele se assemelha muito aos outros e ele facilmente não deveria existir, tá ligado? Porque se já terminou o segundo filme com a história fechadinha, o quinto filme não tem propósito, sendo que, tipo, ele finaliza da mesma forma e não muda nada. Não é um filme ruim, o filme é até bom, toda a parte de direção, cinegrafia, até os jumpscares eu gostei, né, da maioria, mesmo sabendo de todos que iam acontecer, mas tiveram alguns ali que eu não tava preparado, mesmo que eu não curto muito jumpscare com barulho, alguns foram efetivos, deram uma acelerada no coração. A parte da situação é legal, a direção a gente já comentou, o próprio roteiro, ele é fechadinho, só tem esse problema de que parece que demora a acontecer as coisas, mas no geral, cara, esse filme é facilmente um 6 ali, um 5, então é um filme bem médio, assim, você assiste de boa. Se você assistiu 5 filmes, você não vai aguentar chegar no quinto, mas caso você não tenha assistido os outros, que nem foi o meu caso, e for assistir o quinto, você assiste tranquilamente, só que no meio do filme você vai começar a ter flashback. Dalton nesse filme aqui é desinteressante. Eu juro que eu não queria acompanhar ele, Um dos mano. piores protagonistas da... A única que salvava era a amiga dele, que aparecia lá, que ela fazia algumas gracinhas, era isso aí, porque, mano, ele parece que ele tá seguindo o filme inteiro com uma cara de Kuma. E até a parte do Josh, né, do Patrick Wilson, que é tipo, mano, ele aparece de vez em quando só porque eles lembraram que tinha que acontecer alguma coisa pra continuar o desenvolvimento do filme. E quando aparece ele, é jumpscare. Contrariando até um pouco o que eu tinha dito, cara, pra mim esse filme aqui é uma nota 4, uma nota 5, assim. Eu ainda prefiro até mesmo 3. Eu acho que é um filme mais interessante, mais divertidinho, assim, de assistir. E tem alguns jumpscares que funcionam mais. A criatura é muito legal, porque nesse filme aqui, a criatura que a gente tem, eu não entendi qual que é, porque aparecem 50 mil criaturas diferentes aí. Então eu acho que esse filme aqui, ele é divertido de assistir. Se você tiver interesse, veja. É interessante, porque você vai finalizar a franquia de Sobrenatural ali. Mas eu recomendo você assistir lá, tirar sua própria conclusão, porque eu vi muitas pessoas que falaram que gostou do filme, mas também algumas que não gostaram tanto assim. Então é importante você ir lá e tirar sua própria conclusão. Talvez eu esteja sendo levemente cegado pelo fato de que eu tava com zero expectativa pra esse filme. A minha mãe também tava, que obviamente eu fui assistir com ela. E da minha mãe falando, vamos assistir hoje? Vai ser uma merda. Fica lá em cima. Não tinha ninguém, já tava aí. Mas, cara, realmente me surpreendeu. Eu acho que ele foi uma finalização digna pra franquia, mesmo que poderia ter deixado no segundo filme. Não precisava ter esse filme. Mas, cara, dá pra se divertir. É 1 hora que passa tranquilamente, né? 1h50 ali que passa. Não é aquele filme insuportável. O problema mesmo é o Dalton, porque ele é o protagonista e ele é desinteressante. Mas como ele tem algumas pessoas perto dele que ajudam a desenvolver... E a partir desse momento a gente vai começar a falar sobre spoilers, então se você não assistiu o filme e quer assistir, para o vídeo aqui, salve em algum lugar, depois volta pra cá. E se você já assistiu ou você não liga pra spoilers, vem com a gente. Dalton.
A primeira coisa que eu tenho que comentar, pelo menos a minha interpretação, que não faz o menor sentido, é que a entidade desse filme é o Darth Maul, né? O principal. Ele é pra ser o Darth Maul, só que é um Darth Maul 10 anos envelhecido e que aparentemente não come nenhuma alma desde que ele tentou pegar o Dalton, né? Porque o que aconteceu com esse bicho? Já falando bastante do desenvolvimento dos personagens, como eu tinha dito lá que o Dalton é desinteressante, essa parte aqui é a mesma coisa, cara, porque depois que a gente acompanha ele descobrindo os próprios poderes, a gente também tem a personagem lá que é amiga dele, que é pra ser aquele alívio cômico, ser alguma coisa diferente desse jeito, mas nem mesmo o alívio cômico dela, ela consegue, tipo, elevar o filme a um nível maior, porque ela, além dela ter pouco tempo de tela, quando ela tá com o Dalton, parece que, mano, ele é negativo. Ele puxa todo o carisma dela e enfia pra baixo da terra. E que depois, lá no final do filme, quando ele acaba ficando encapetado, né, quando a gente vai ver que ele foi possuído lá e começa a tentar atacar a menina, é legal, até numa parte assim, é tipo meio chocante, mas de resto, a história também não progride muito bem, não. Eu acho que o que mais me incomodou nesse filme, na parte de desenvolvimento, foi realmente que não é natural. O cara vai lá, depois de 10 anos, né, eles ficam naquela noia de que, obviamente, eles estão separados, porque eu acho que ninguém consegue conviver bem. Porque, assim, a criança que tinha 11 anos, beleza, esqueceu um ano. Agora, mano, o cara que tinha 30, 40, o cara fica em choque. Então o cara esqueceu um ano, ele ficou confuso, eles começaram a brigar pra caralho, e aí eles foram se separaram. E aí, do nada, depois que a Lorraine, que é a mãe do Josh, morre, eles ficam acusando a velha de estar mentindo. Que a gente sabe que é verdade. Só que eles ficam o filme inteiro tentando descobrir o que era essa mentira. Que é óbvio que era o que tinha acontecido quando o menino entrou em coma. Então o que aconteceu no primeiro e no segundo filme, que a gente já sabe, eles ficam igualzinho o segundo filme. A gente já sabe o que é, e o filme fica demorando aos personagens descobrirem o que é. Isso incomoda muito. Até o desenvolvimento que eles fazem, toda a coisa do pai do Josh, que tinha também, né, o poder de entrar lá no além do Void, ele demora a acontecer. Tem muito jumpscare, que o pai dele fica assustando ele toda hora, e na hora que desenvolve, é meio que assim, mano, passou uma hora, não aconteceu nada, desenvolve o filme. Aí ele vai lá, pega a caixinha, aí ele vai lá, corre pra casa, lá, conversa com a Renee, aí o menino tá lá fazendo a pintura, tipo, do nada, começa a acontecer um monte de coisa. E vai evoluindo. Porque o moleque vai lá, desenha a porta, aí aparece uma criatura, aí o Josh vai conversar com a Renee e fala assim, mano, eu preciso salvar o Dalton. O que é essa mentira aí? E do nada a Renee fala assim, quer saber? Você tentou me matar com o martelo. E ela começa a desembuchar tudo o que aconteceu naquele filme. E o Dalton vai lá e tem uma visão que o Josh tava tentando matar ele, que nem aconteceu no segundo filme. E ele fala, caralho, você é um filho da puta, você tentou me matar. E aí começa uma discussão entre eles, só que isso acontece no Void, porque o Josh vai lá, dorme na casa da Renee e vai lá junto com o Dalton pra tentar resolver esse mistério de uma vez por todas, né? Pra explicar o que tá acontecendo na situação. Aí eles vão lá, começam a fugir do Darth Maul, fecha a porta de um jeito muito estranho, na real, porque o Josh fala assim, eu me sacrifico. Aí dura menos de 3 minutos assim, todo aquele choque que você tá falando, será que o Josh vai morrer? 3 minutos depois, o Dalton vai lá, pinta a porta de preto na pintura dele e fecha a porta. Caralho, o filme termina assim. E o pior é o jeito que ele começa, né? Porque a gente fica, desde o começo do filme, eles já estão alegando, o Josh tá falando que ele tá confuso, o Dalton até fala, você já pensou em fazer terapia? Mas a gente vê claramente que não é isso o problema, aí ele vai lá, faz uns exames, aquele de entrar, que faz uma barulheira, e aí ele toma um jumpscare, e aí fica todas essas coisas, e ele descobre que não tem nada errado. Aí o cara pergunta pra ele se tinha algum tipo de doença psicológica passada hereditária, e aí ele vai e descobre, o pai dele vem do além, manda uma mensagem pra ele, né, ó, filhão, segura aqui, joga a caixa na cabeça dele, né, assusta ele pra ele pegar a caixa. Aí ele descobre que era o pai dele, que o pai dele também tinha essas habilidades, mas a Lorraine não sabia lidar com isso. E aí ela internou ele, porque acusando ele de ter esquizofrenia. E aí quando chegou e o Josh também tinha essas habilidades, obviamente ela teve que lidar. Ela foi lá, chamou a Elise, depois que tem aquela fotinha lá da entidade encostando nele, ela chamou a Elise, eles apagaram a memória dele. Começou com o pai do Josh, o avô do Dalton, ele tinha o poder de ir no além, aí passou pro Josh, o Josh também tinha poder, mas ficou, né, escondido na mente dele, e aí passou pro Dalton e aconteceu a mesma coisa, e não aprenderam com erro. Impressionante, fizeram isso com 3 gerações diferentes. Tanto que no final do filme, depois que o Dalton vai lá e pinta o negócio, a amiga dele, a Chris, fala, destrói isso aí. Ele fala, não, nós temos que lembrar. E assim meio que termina, né, essa parte deles terem medo e ter que apagar da mente pra isso voltar um tempo. E é melhor assim no conhecimento de como abre essa porta e fecha, do que simplesmente eles esquecerem e ter que refazer a mesma coisa que acontece no quinto filme. Se eles fizessem isso aí de novo e lançassem o Sobrenatural 6, eles tendo que descobrir de novo, eu vou no cinema. E também até o jeito que o Dalton abre a porta, porque depois que começa o filme, o Josh vai lá, leva ele pra faculdade, que eles estão pagando muito caro, inclusive o Josh é bem babaca no começo do filme, aí eles discutem, o Dalton manda ele embora, ele vai embora, e aí na primeira aula de pintura com a professora mais top do mundo, ela vai lá, faz uma regressiva de 10 a 1, começa a contar, ele fecha os olhos, dá aquela respirada, e aí você vê claramente que ele tá começando a lembrar das coisas. E aí ele vai lá e começa a pintar a porta, e aí ele fica lá e desenha com carvão, e aí ele corta a mão, aí obviamente a porta fica vermelha, porque ele cortou a mão, tá sangrando, aí a porta começa, tipo,
tipo, se desenvolver sozinha. Ele não pinta mais. Aí daqui a pouco ele começa a pintar alguém com um martelo. Aí depois ele consegue pintar a cara do Josh no martelo. E aí o martelo some. É legal essa parte de se conectar, que obviamente ele não lembra dos 10 anos e tal, do coma. Mas, mano, o filme ele faz isso de uma forma até interessante. Eu acho muito da hora que ele realmente pensa. Só que aí, tipo, parece que é um negócio assim, cara, eles tiveram uma ideia genial. Ele vai fazer uma pintura da porta. E aí era só isso que eles conseguiram pensar mesmo. Uma das cenas que me deixou chocado e eu achei muito engraçado, na verdade, foi naquela hora lá que eu falei na parte sem spoilers, que é quando o Josh ele vai lá e começa a descobrir que ele tá fazendo aquele jogo da memória pra ver o pessoal e aparece o pai dele lá, naqueles planos lá que a gente já tá acostumado com o jumpscare. O cara vai lá, quebra a porta, ele entra pra dentro da casa, o Josh olha pro cara na cara dele, ele vira a cara pro outro lado e depois vira pra outra pro cara começar a atacar ele. Parece que a entidade foi lá e simplesmente esperou ele olhar pro outro lado pra ver o que aconteceu, pra depois atacar ele. Até mesmo isso deixa mais claro ainda, quando ele tá subindo a escada, dá pra ver muito que o demônio tirou o pé. Ele falou assim, não vou correr tanto assim pra te pegar. E, mano, ele começa só a passar a mão assim na parede pra não pegar o Josh. Isso me deixou perplexo, cara. Isso aí eu comecei a rir. Eu falei, não é possível que isso passou. É que assim, ele não tá tentando pegar, ele tá tentando atacar. Mas então não faça um jumpscare. Pô, pra que você vai quebrar a porta pra não deixar com medo da pessoa? E também desde o começo do filme tem esse negócio que o pai dele tá ali atrás, que ele logo na primeira cena, depois do funeral, o Josh entra no carro, aí ele tá lá mandando mensagem pro Dalton e a gente vê que tem alguém no fundo. E a pessoa tá se aproximando. E na hora que a pessoa tá em cima do porta-malas, ele vai lá, coloca o celular no suporte, aí ele faz assim, aí quando ele volta, não tem mais nada. E aí acontece a mesma cena, porque ele levanta, ele tira lá os negócios do jogo da memória, o cara tá parado. Aí ele coloca, aí ele tira, o cara tá mais perto. Aí ele tira, ele coloca e tira, e o cara sumiu. E aí na hora que ele vira pra pegar o bagulho, o cara atravessa a janela. Não, eu fiquei muito puto. Foi nessa hora que eu falei, mãe, eu acho que eu escrevi esse filme sem saber. Uma das cenas assim que eu acho que desenvolveu muito bem o Void foi quando ele foi lá, entrou no Void sozinho, e depois, quando ele vai no quarto da menina, ele pega aquele negócio lá, o pianinho pra soprar, e ele começa a fazer isso, e a menina ela acorda e vê aquele pianinho caindo porque ele ficou em choque que ela acordou com o som, e ele percebeu que ele tava no Void. Essa parte eu achei muito legal porque dá pra ver a interferência entre eles ali, que o cara ele pode mexer nas coisas. Uma coisa que eu achei estranha é que se ele tava no Void, ele não devia ver ela ali, né? Porque nos outros filmes fica tudo vazio a casa, né? E não tem mais o pessoal. Eu não lembro se isso acontece em outros filmes dele ver outra pessoa dentro do Void que tá num plano real, mas cara, eu achei muito estranho e até interessante, né? Porque se fosse assim, seria mais legal e tipo, mostrar que o cara tá invisível ali podendo fazer as coisas e ninguém ia tá vendo. Tanto que a menina depois ela toma lá uma gravata, né, do Darth Maul, ele pega o pescoção dela, quase mata ela, e aí ela toma isso e a gente não vê. Isso é legal, cara, porque o negócio sobrenatural, que eles tanto falam do além, o Void, blá blá blá, que é que a pessoa tem que ter o poder pra ver, pra sentir. E aí por algum motivo eles começam a aparecer na vida real, só que não aparece pra todo mundo. Então, mas eles aparecem quando o cara tá lá deitado. Aí depois, que nem acontece com o Josh lá quando ele tá fazendo o exame da cabeça, ele obviamente dorme, por 15 minutos ele dorme o exame inteiro, e aí ele sonha que ele tá lá fazendo o exame, ele sonha que ele tá num poço, aí vem um cara rastejando em direção a ele, ele toma um puta susto, e aí na hora que acaba o exame, o cara chama a máquina de volta, ele sai desesperado gritando, por que você não me ajudou? E aí o cara fala, você tava dormindo. Só que não tem um momento que eles deixam dormir, porque o Dalton, ele não dorme, ele toma susto acordado, o tempo inteiro, porque não é possível, porque o cara dorme aqui e acorda ali, entendeu? Não faz sentido isso, tá ligado? Então, só o Josh toma susto dormindo, e também acordado, mas o Dalton só toma susto acordado, e ninguém mais vê. E também, velho, toda a parte, tipo, os espíritos que eles veem, se nos outros filmes não tinha sentido nenhum, nesse aqui, foda-se. Não faz o menor sentido, porque aparece o Darth Maul, aparece esse espírito aí do hospital, que ele vai lá dar o susto no Josh, aparece o cara que tá gorfado, que ele não morreu, porque ele estaria dando susto no Dalton. E aí, cara, começa a acontecer um monte de coisa. A perseguição no Void também é totalmente desinteressante. Aquela cena que eu falei que lá que é feito só pra ter maneirismo, assim, quando eles estão correndo numa sala e tem, tipo, na parede tem um monte de luz vermelha, aquelas lâmpadas vermelhas. E eles colocaram lá, porque fica bonito. E realmente fica bonito, mas porra. Mas nem o núcleo familiar existe, porque o Josh tá num lugar lá, o Dalton tá em outro, conhecendo outras pessoas estão ajudando ele a descobrir o poder que a família dele sabe que ele tem. Por que ele não ligou pra mãe e falou, mano, ele liga pro irmão dele. E aí o irmão dele fica falando, não, você é maluco. Pois quando começa a dar merda, aí ele fala, então eu sonho que o papai tá tentando matar a gente. E aí ele fala, meu Deus, o papai tá tentando matar a gente. E aí, mas é porque o filme tava acabando. Porque ele liga umas 2, 3 vezes durante o filme, não liga pra mãe, o Josh também não liga pra Renee. E tipo, o cara, ele descobre o negócio do pai dele, e aí ele demora mó tempão pra ir na casa lá conversar com ela, sabe? E só porque ele tem certeza, no momento que ele tem certeza que ela fez alguma coisa, que ele vai. Porque se ele não tivesse certeza, ele não ia. Então, tipo, o núcleo familiar, que é tudo que a gente até reclama, mas porque a gente entende do primeiro e do segundo filme, eles tacaram pra merda nesse aqui. E uma coisa que eu fiquei muito puto, eu já vou deixar claro isso aqui, a Elise, o Specs e o Tucker foram tacados pra merda nesse filme aqui. Eu fiquei puto, porque, cara, eu adoro eles são a cara do sobrenatural. O Specs e o Tucker, eles aparecem gravando um videozinho muito do estranho ali, e a Elise faz uma palestra ensinando como é que você entra no Void. Aí é assim que o moleque vai lá e acaba entrando no Void, aprendendo
a fazer isso. É legal, faz uma referência, e a porra da Elise aparece no final do filme pra dar um discurso motivacional. Ai, você vai encontrar o seu pai no além, ou sua mãe também. E até o desenvolvimento do Dalton, assim, como ele tá longe na faculdade, não tem desenvolvimento, porque a única pessoa com quem ele conversa é a Chris, e tipo, até os outros caras que aparecem, ele vai lá na casa da fraternidade, que ele vê o moleque gorfado. Ele é um babaca, que ele aparece no espelho dele gorfado. Tentando ser engraçado, mas ele é um babaca. É só isso. A direção, ela é boa, só que ela é realmente muito claustrofóbica. É tudo muito fechado, assim, muito, tipo, na cara das pessoas. Aquela cena lá que eu falei, que é a hora que o Josh Patrick Wilson tá andando pela casa, e ele tá, tipo, fazendo jogo, e ele tá pesquisando, né, achando lá a caixinha. Essa cena corta umas 15 vezes em 10 segundos. Porque ele desce a escada, corta. Aí ele tá fazendo café, corta. Aí ele vai pra sala, corta. Ele volta da sala pra cozinha, corta de novo. Aí ele pega o telefone, corta pro telefone, e corta pra ele pegando o telefone. Mano, que porra. Que, mano, não é possível. Mano, era só abrir um pouquinho o plano que você via ele andando pela sala. Não, esquina que ele via dentro da sala. Tipo, ele vai pra trás do sofá, corta a câmera. E eu acho que uma das únicas cenas, assim, que eu curti realmente, que eu fiquei até, certamente com medo, assim, que eu achei interessante da direção do Patrick Wilson, é aquela cena lá que a menina, ela chega com aquelas luzes de Natal, e ela começa a ligar e desligar pra dar a luz ali, que não faz muito sentido, ela fica ligando e desligando, mas a cara do Dalton vai lá e vai mudando a partir do momento que ela liga e desliga a luz. Aí depois ele ataca ela e vira mais coisa, assim. Então, é legal. Eu gostei dessa cena aí. É só 5 minutos. Só que, mano, é a mesma coisa. Ela liga, aí ele tá parado. Aí ela desliga, ele tá parado. Aí ela liga, ele tá sorrindo. Ela desliga, ele tá parado. Mano, eu tô parecendo que eu odiei o filme, só que eu gostei. É que eu tava com a expectativa muito embaixo. Eu curti o filme, mas quando você analisa as cenas, assim, individualmente, parece um atacadão. Mergulhe fundo na sua memória. E vamos ver o que a luz traz à tona. Mas então é isso, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Se você concorda ou discorda da gente, manda aqui nos comentários que a gente vai ficar feliz em debater com vocês sobre o que vocês acharam desse filme. Lembrando de se inscrever e também ativar as notificações que a gente tá postando 2 vídeos semanais. Curte o vídeo e também segue a gente no nosso Instagram, que é o @SemMemoriaPodcast. Lá a gente vai manter vocês atualizados sobre o podcast que a gente tá lançando 2 mensalmente e também algumas notas dos filmes que a gente assiste e algumas notícias do terror. E não esquece também, aproveita enquanto você tá no Instagram, segue a gente lá no Twitter e no Letterboxd, nossa rede social de críticas, onde a franquia inteira Sobrenatural já está lá. E lembrando que a gente fez um especialzão nas últimas 2 semanas, a gente lançou o filme do primeiro, do segundo e do quarto filme. O terceiro a gente pulou, mas a gente vai trazer um dia também. Deixa aqui nos comentários recomendações de franquias que a gente pode trazer individualmente, ou até se, por exemplo, Jogos Mortais, que vai sair o 10 agora, se vocês querem que a gente faça um vídeo de cada filme. A gente tá lascado? Sim, mas a gente faz. 2 meses de vídeo só de Jogos Mortais. Muito obrigado por ter assistido mais esse vídeo aqui do canal da semana e até o próximo. Tchau, tchau.